Continuando a leitura do Sri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, capítulo 19, o título do capítulo: O Senhor Chaitanya instrui Srila Rupa Goswami. Fazendo uma pequena revisão dos últimos versos, Vallabha prestou suas reverências a Sri Chaitanya Mahaprabhu e o Senhor abraçou-o. Depois disso, detiveram-se em conversas sobre Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu sentiu grande amor estático quando eles começaram a conversar sobre Krishna, mas o Senhor conteve seus sentimentos, pois sentia-se acanhado na frente de Vallabha. Embora o Senhor se contivesse externamente, o amor estático alastrava-se por dentro. Não havia como impedir isto. Vallabha ficou admirado ao perceber isto. Em seguida, Vallabha convidou Sri Chaitanya Mahaprabhu para almoçar, e o Senhor apresentou-lhe os irmãos Rupa e Vallabha. A certa distância, os irmãos Rupa Goswami e Sri Vallabha, com grande humildade, caíram ao chão, prestando reverências a Vallabha. Quando Vallabha tentou aproximar-se deles, eles retrocederam, de modo a não serem alcançados por ele. Rupa Goswami disse: Sou intocável e muito pecaminoso. Por favor, não toques em mim. Vallabha ficou muito surpreso com isso. No entanto, Sri Chaitanya ficou muito satisfeito, motivo pelo qual fez-lhe a seguinte descrição de Rupa Goswami. Sri Chaitanya Mahaprabhu disse: Não toques nele, pois pertence a uma casta muito baixa. És seguidor dos princípios védicos e executas magistralmente muitos sacrifícios. Além disso, fazes parte da aristocracia. Significado: de um modo geral, os brahmanas sentem-se envaidecidos pelo falso prestígio, pois pertencem à aristocracia e realizam muitos sacrifícios védicos, especialmente no sul da Índia. Esta posição antipática destaca-se bem. Pelo menos era assim há 500 anos. Com efeito, Sri Chaitanya Mahaprabhu iniciou uma revolução contra esse sistema bramínico, inaugurando o cantar do mantra Hare Krishna. Mediante tal cantar, todos podem se libertar, independentemente de casta, credo, cor ou posição social. Quem quer que cante o Mahamantra Hare Krishna purifica-se imediatamente, por força da posição transcendental do serviço devocional. Nesta passagem, Sri Chaitanya Mahaprabhu deixa bem claro que Vallabha era um brahmana proeminente, ocupado em fazer sacrifícios e em seguir os princípios védicos. Não deve menosprezar quem se dedica ao serviço devocional por intermédio do processo de cantar o santo nome do Senhor. Na realidade, Rupa Goswami não pertencia a uma casta inferior. Era de uma família de brahmanas muito aristocrática, mas, por causa da associação com o Nawab muçulmano, era contado entre os caídos e entre os excomungados da sociedade bramínica. Contudo, devido a seu avançado serviço devocional, Sri Chaitanya Mahaprabhu aceitou-o como um Goswami. Vallabha sabia de tudo isso. Embora quem é devoto não fique sob a imposição de casta e de credo, Vallabha sentia-se muito importante. O atual líder da Sampradaya de Vallabha em Bombay chama-se Dikshita Maharaj. Ele é muito amistoso com o nosso movimento, e sempre que nos encontramos, este estudioso brahmana erudito não perde a oportunidade de elogiar as atividades do movimento Hare Krishna. Ele é um membro vitalício de nossa sociedade, e mesmo sendo um acadêmico erudito da tradição de casta bramínica, aceita nossa sociedade e considera seus membros devotos autênticos do Senhor, do Senhor Vishnu. Continuando. Ao ouvir o santo nome constantemente vibrado pelos dois irmãos, Vallabha pôde entender as insinuações de Sri Chaitanya Mahaprabhu.
Vallabha Bhattacharya disse, admitindo: posto que esses dois constantemente cantam o santo nome de Krishna, como podem ser eles intocáveis? Pelo contrário, eles são elevadíssimos. Significado: o reconhecimento de Vallabha Bhattacharya da posição elevada dos irmãos serve de lição àquele que falsamente se orgulha de sua posição de Brahmana. Às vezes, pretensos brahmanas não reconhecem nossos discípulos europeus e americanos como devotos ou brahmanas, e alguns são tão orgulhosos que chegam ao ponto de lhes proibir o acesso aos templos. Nesta passagem, Sri Chaitanya Mahaprabhu dá uma grande lição. Embora Vallabha Bhattacharya fosse uma grande autoridade em brahmanismo e um acadêmico erudito, admitiu que aqueles que cantam o santo nome do Senhor são brahmanas e vaishnavas fidedignos, sendo por isso elevados. Continuando a tradução. Em seguida, Vallabha Bhattacharya recitou o seguinte verso: meu querido Senhor, quem sempre mantém vosso santo nome em sua língua, torna-se superior a um brahmana iniciado, mesmo que tenha nascido em família de comedores de cães, e por isso, conforme os parâmetros materiais, talvez seja o mais baixo entre os homens, não obstante, ele é glorioso. Este é o efeito maravilhoso do cantar do santo nome do Senhor. Daí, conclui-se que deve-se reconhecer que quem canta o santo nome do Senhor realizou todas as espécies de austeridades e grandes sacrifícios mencionados nos Vedas e que já tomou banho em todos os lugares sagrados de peregrinação, já estudou todos os Vedas e é um ariano de verdade. Significado: este verso é citado no Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 33, versos 7. Continuando. Sri Chaitanya Mahaprabhu ficou muito satisfeito de ouvir Vallabha Bhatta citar os Shastras para mostrar a posição do devoto. O Senhor pessoalmente louvou-o e, sentindo amor estático por Deus, pôs-se a recitar muitos versos dos Shastras. Sri Chaitanya Mahaprabhu disse: a pessoa que tem as características puras de um Brahmana, em virtude de seu serviço devocional, o qual é como um fogo que reduz a cinzas todas as reações pecaminosas de vidas passadas, com certeza está salva das consequências de atos pecaminosos, tais como nascer em família inferior. Mesmo que nasça em família de comedores de cães, os acadêmicos eruditos têm-na em alta estima. Contudo, não obstante seja muito versado em conhecimento védico, ninguém será reconhecido se for um ateísta. Significado: este verso e o verso seguinte são citados do Hari Bhakti Sudhodaya 3, 11 e 12, um texto transcendental extraído dos Puranas. Para a pessoa destituída de serviço devocional, o nascimento em família ou nação destacadas, o conhecimento das escrituras reveladas, a prática de austeridades e penitências e o cantar de mantras védicos funcionam como ornamentos num corpo morto. Tais ornamentos só satisfazem os caprichos imaginários da população em geral. Ao ver o amor estático do Senhor, Vallabha Bhattacharya ficou visivelmente assombrado. Ele também admirou-se com o conhecimento do Senhor quanto à essência do serviço devocional, bem como sua beleza e influência pessoais. Daí, Vallabha Bhattacharya colocou-se Chaitanya Mahaprabhu e seus associados a bordo de um barco e levou-os à sua própria residência, onde lhes ofereceu almoço. Enquanto atravessava o rio Yamuna, Sri Chaitanya Mahaprabhu viu a lustrosa água escura e ficou logo arrebatado em amor estático. Com efeito, tão logo viu o rio Yamuna, Sri Chaitanya Mahaprabhu emitiu um grande ruído e pulou dentro d'água.
Todos encheram-se de medo e tremiam só de ver isso. Todos apressaram-se em segurar-se Chaitanya Mahaprabhu e puxá-lo da água. Já na plataforma do barco, o Senhor começou a dançar. Devido a que o Senhor pesava muito, o barco, oscilando, começou a encher-se de água e estava quase afundando. Chaitanya Mahaprabhu tentou conter-se tanto quanto possível perante Vallabhacharya. No entanto, mesmo tentando ficar calmo, seu amor estático não pôde ser refreado. Ao perceber as circunstâncias, Chaitanya Mahaprabhu afinal acalmou-se, de modo que o barco pudesse chegar ao litoral de Adaila e atracar ali. Preocupado com o bem-estar do Senhor, Vallabhatacharya ficou junto dele. Após providenciar o banho do Senhor, levou-o para sua própria casa. Quando Chaitanya Mahaprabhu chegou à casa de Vallabhatacharya, este, muito satisfeito, ofereceu ao Senhor um bom assento e pessoalmente lavou-lhe os pés. Em seguida, Vallabhatacharya e toda a sua família borrifaram a água sobre suas cabeças. Então, ofereceram ao Senhor novas roupas internas e externas. Vallabhatacharya adorou o Senhor com grande pompa, oferecendo-lhe essências, incenso, flores e lamparinas, e com muito respeito fez com que Balabhadra Bhattacharya, o cozinheiro do Senhor, se encarregasse de cozinhar. Assim, com muita atenção e carinho, ofereceu-se almoço a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Também ofereceu-se refeição aos irmãos Rupa Goswami e Shri Vallabha. Vallabhatacharya ofereceu primeiro os restos de comida do Senhor a Srila Rupa Goswami e depois a Krishnadasa. Em seguida, o Senhor recebeu condimentos para purificar a boca. Depois ele foi descansar e Vallabhatacharya pessoalmente massageou-lhe as pernas. Enquanto Vallabhatacharya massageava-o, o Senhor pediu-lhe que fosse tomar praçada. Após tomar praçada, ele voltou aos pés de lótus do Senhor. Nessa altura, chegou ali Raghupati Upadhyaya, o qual pertencia ao distrito de Tiruhita. Ele era um acadêmico muito erudito, um grande devoto e um respeitável cavalheiro. Significado: Tiruhita ou Tiruhitya é a soma de 4 distritos de Bihar: Sarana, Champarana, Majaparapura e Dwarabhanga. As pessoas desse estado chamam-se Tirutiya. Primeiramente, Raghupati Upadhyaya prestou seus respeitos a Sri Chaitanya Mahaprabhu, ao que o Senhor deu-lhe bênçãos dizendo: permanece sempre em consciência de Krishna. Raghupati Upadhyaya ficou muito satisfeito ao ouvir as bênçãos do Senhor. Então, o Senhor pediu-lhe que descrevesse Krishna. Quando foi solicitado a descrever Krishna, Raghupati Upadhyaya passou a recitar alguns versos que ele mesmo compusera sobre os passatempos de Krishna. Ao ouvi-los, Chaitanya Mahaprabhu ficou dominado pelo amor estático. Raghupati Upadhyaya recitou: aqueles que temem a existência material adoram a literatura védica. Alguns adoram Smriti, os corolários da literatura védica, e outros o Mahabharata. Quanto a mim, adoro o Maharaj Nanda, o pai de Krishna, em cujo quintal a suprema personalidade de Deus, a verdade absoluta, se diverte. Significado: este verso recitado por Raghupati Upadhyaya foi mais tarde incluído no Padyavali de Sri Rupa Goswami. Quando o Senhor solicitou a Raghupati Upadhyaya que continuasse recitando, este imediatamente prestou seus respeitos ao Senhor e atendeu seu pedido.
Quem acreditará quando eu disser que Krishna, a suprema personalidade de Deus, está perseguindo as golpes nos bosques às margens do rio Yamuna? É assim que o Senhor demonstra seus passatempos. Significado. Este verso também foi depois incluído no Padyavali 98. Tradução. Sri Chaitanya Mahaprabhu pediu que Raghupati Upadhyaya continuasse falando sobre os passatempos de Sri Krishna. Assim, o Senhor ficou absorto em amor estático e sua mente e corpo arrefeceram. Significado. Nossas mentes e corpos sempre se ocupam em atividades materiais. Ao serem ativados na plataforma espiritual, eles arrefecem na plataforma material. Aqui tem um tema interessante no significado. Prabhupada está dizendo: nossas mentes e corpos sempre se ocupam em atividades materiais. Ao serem ativados na plataforma espiritual, eles arrefecem na plataforma material. É simples, português muito simples, mas é uma maneira diferente de Prabhupada apresentar o mesmo tema. Ele está dizendo aqui que, uma coisa evidente, nossas mentes e nossos corpos estão sempre muito apegados às práticas das atividades materiais. Trabalhar, comer, dormir, nos divertir, nos defender dentro da sociedade, procurar um lugar ao sol dentro da sociedade, procurar um círculo de amizade de pessoas simpáticas a nós mesmos. Então, nós sempre estamos ocupados em atividades materiais. Mas nós somos almas espirituais. Então, na continuação aqui, Prabhupada vai dizer: ao serem ativados nossa mente e nossos corpos na plataforma espiritual, então todas as nossas necessidades mentais e corpóreas que são previstas por Srila Rupa Goswami no Upadeshamrita, logo o primeiro verso, quando ele fala Vacho Vegam, Manasa Vegam, Krodha Vegam, Udara Vegam, Upasta Vegam. Então, quando ele fala isso, quando o Rupa Goswami fala isso no Upadeshamrita, ele está descrevendo como funciona o nosso corpo material. E Prabhupada aqui está falando do mesmo tema. Então ele está dizendo, quando o nosso corpo e nossa mente, né, são ativados na plataforma espiritual, então eles perdem o pique da plataforma material. A gente perde o interesse pela plataforma material. É por isso que é importante estar associado com os devotos, por isso que é importante cantar o Mahamantra, comer praçada, participar dos programas espirituais, participar de todas as atividades. Uma simples passada de mão sobre o fogo e levar essa vibração à cabeça purifica a nossa existência. Sentir o aroma, observar o arte sendo feito, o altar, as deidades bem vestidas, adorar Tulasi adequadamente. Tudo isso é feito e tudo isso funciona para arrefecer o nosso apego pelas atividades materiais. Isso não significa que nós ficamos irresponsáveis por nossos compromissos, nossos deveres prescritos materiais. Mas nós perdemos o pique para desfrutar da natureza material. Isso é fundamental no desenvolvimento espiritual. Se nós queremos o melhor dos dois mundos, então nós vamos ter muita dificuldade com o avanço espiritual, com a estabilidade, alcançar a plataforma Nistha, a estabilidade dentro do processo de serviço devocional. Porque todas as vezes que nós nos ocupamos na plataforma material, nós nos apegamos um pouco. Nós criamos um gosto pela experiência material e ficamos apegados a isso. O cérebro tem essa maleabilidade. Então, se ele se ocupa em atividades materiais, ele vai se atrair por essas atividades materiais. Continuando aqui para terminar esse tema e a gente encerrar a leitura de hoje. O verso 100. Ao ver os sintomas estáticos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Raghupati Upadhyaya
deduziu que o Senhor não era um ser humano, mas sim o próprio Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu perguntou a Raghupati Upadhyaya: segundo tua impressão, quem é o principal ser? Raghupati Upadhyaya respondeu: o Senhor chama Sundara, é a forma suprema. Vem o nível da conversa aqui. Quem é o ser supremo? Quem é o principal ser? E Raghupati vai responder que é Shama Sundara. Shama Sundara, o nome usado nesse momento, ao invés de Krishna, quer dizer exatamente aquela pessoa que tem a pele escura e que é muito bonito, e que essa pessoa é Krishna. Então ele quer apontar Krishna com suas características corpóreas de seu corpo transcendental. Aí vem a pergunta do Senhor Chaitanya. De todas as moradas de Krishna, qual consideras a melhor? Raghupati Upadhyaya disse: Madhupuri, ou Mathura Dhamma, por certo que é a melhor. Significado: o Senhor Krishna tem muitas formas, como afirma o Brahma Samhita 5.33. Advaita Machyuta Manadim Anandarupa. Sri Chaitanya Mahaprabhu perguntou a Raghupati Upadhyaya qual, entre as milhões de formas do Senhor Krishna, era a melhor. E este imediatamente respondeu que a forma suprema era a forma de Shama Sundar. Sob essa forma, Krishna apresenta três diferentes curvas em seu corpo e segura sua flauta. O Brahma Samhita 5.38 também descreve a forma de Shama Sundara. Premanjana Churita Bhakti Vilochanena Santa Sadaiva Hridayeshu Vilokayanti Yam Shama Sundaram Achuta Guna Swarupam Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. Adoro Govinda, o Senhor primordial, que sempre é visto pelo devoto cujos olhos estão untados com o bálsamo do amor. Ele é visto sob sua forma eterna de Shama Sundara, situada no coração do devoto. Aqueles que estão saturados de amor estático por Krishna sempre veem a forma de Shama Sundara em seus corações. Raghupati Upadhyaya confirma que a verdade absoluta, a suprema personalidade de Deus, tem muitas encarnações: Narayana, Nrsimha, Varaha e outros. Krishna, porém, sobressai como o superexcelente. Segundo o Srimad Bhagavatam, Krishnastu Bhagavan Swayam. Krishna é a original personalidade de Deus. Krishna significa Shama Sundara, aquele que toca sua flauta em Vrindavana. Dentre todas as formas, esta é a melhor. Krishna às vezes vive em Mathura e às vezes em Dwarka. Contudo, Mathura é considerada o melhor lugar. Rupa Goswami também confirma isto em seu Upadeshamrita 9. Vaikunta Jani Tovaram Madhupuri. Madhupuri, ou Mathura, é muito superior aos Vaikunta Lokas do mundo espiritual. Vou ler mais de 3 versos. Sri Chaitanya Mahaprabhu perguntou: das 3 idades de Krishna, conhecidas como infância, meninice e adolescência, qual consideras a melhor? Raghupati Upadhyaya respondeu: a adolescência é a melhor idade. Pelo menos Krishna, na adolescência, é a melhor pessoa, né? Quando Sri Chaitanya Mahaprabhu interpelou: dentre todas as doçuras, qual consideras a melhor? Raghupati Upadhyaya replicou: a doçura do amor conjugal é super excelente. Em seguida, Sri Chaitanya Mahaprabhu disse: de certo, apresentaste conclusões de primeira classe. Após dizer isso, pôs-se a recitar todo o verso com uma voz balbuciante. A forma de Shama Sundara é a forma suprema. A cidade de Mathura é a morada suprema. Sempre devemos meditar na adolescência do Senhor Krishna, e a doçura do amor conjugal é a doçura suprema.
Significado. Este verso encontra-se no Padyavali. Então, chegamos ao verso 107. Sri Chaitanya Mahaprabhu, então, absorto em amor estático, abraçou o Raghupati Upadhyaya. Raghupati Upadhyaya, também dominado pelo amor, começou a dançar. Vallabhacharya encheu-se de admiração ao ver Sri Chaitanya Mahaprabhu e Raghupati Upadhyaya dançar. Ele, inclusive, trouxe seus 2 filhos e fê-los cair aos pés de lótus do Senhor. Significado. Os 2 filhos de Vallabhacharya eram Gopinatha e Vititaleshwara. Quando Sri Chaitanya Mahaprabhu visitou Prayaga, no ano 1434 ou 1435 da era Shakabda, Vititaleshwara ainda não havia nascido. A este respeito, deve-se consultar o Madhya Lila 18:47. Então, nós paramos no verso 108. Domingo que vem começaremos do verso 109. Alguma pergunta, algum comentário? Esse é o Chaitanya Charitamrita. Nós lemos todo domingo e os passatempos do Senhor Chaitanya são muito esclarecedores. O Senhor Chaitanya é a encarnação de Krishna mais próxima de todos nós em 2 aspectos. Primeiro, em questão de tempo, porque ele veio há cerca de 500 anos atrás. E também porque ele veio na forma de um Bhakta, o que nós somos. Somos Bhaktas, praticantes de Bhakti Yoga, e Chaitanya veio na forma de um Bhakta, para explicar, para ensinar, demonstrar e pregar na forma de um Bhakta. E nós, como Bhaktas, então, podemos seguir o exemplo do Senhor Chaitanya, praticar Bhakti. Muito obrigado, todas as glórias a Srila Prabhupada.